E aí pessoal, beleza? Eu sou o David Duarte e neste vídeo iremos demonstrar os jobs no Rundeck. Bom pessoal, e o que é um job? Um job nada mais é do que uma tarefa que o Rundeck pode executar de forma manual ou automática. Vamos criar o nosso primeiro job, vamos em Jobs. Vamos selecionar a opção de Create a New Job. Agora vamos colocar um nome aqui, vamos colocar mensagem, que esse nosso primeiro job ele vai printar apenas uma mensagem na tela. Aqui nesse campo de descrição, nós podemos colocar uma descrição referente a esse job, que ele vai mostrar aqui, ó, printa mensagem na tela. Apenas isso. Inclusive tem uma mensagem aqui abaixo da descrição que ela explica que a primeira linha ela é escrita em texto plano. A partir da primeira linha, ela é reconhecida como renderizada como Markdown. Bom, agora vamos selecionar a opção de Workflow. E aqui em Options, nós podemos adicionar as entradas, ou seja, as informações que o usuário pode imputar, ou inserir um arquivo, ou inserir alguma informação. Neste campo aqui de Workflow, ele faz a verificação dos passos de execução desse job. Nesse caso, se ele falhar, ele vai parar a execução. Marcando esta opção, nós podemos continuar, mesmo que ele falhe em uma das etapas. Vamos deixar a opção padrão. Aqui temos os filtros. Isso daqui é um assunto para uma próxima aula aí. É até muito interessante. E aqui nós temos os steps mesmo do workflow. Vamos selecionar uma dessas opções, nós podemos criar um comando, um script. Nesta opção nós podemos apontar para um arquivo de script ou uma URL. E aqui temos algumas outras opções. A princípio vamos selecionar a opção de comando e vamos printar uma mensagem na tela. Vai ser echo, vamos botar aqui testando nosso primeiro job. Aqui você pode colocar uma label, uma etiqueta para esse passo, né? Que ele vai, vou colocar aqui, printa a mensagem. E vamos salvar. Agora, pessoal, vamos verificar essas outras opções aqui. Vamos em Nodes. Tem a opção de executar localmente, ou seja, o nosso Rundeck. E tem a opção de executar com nodes remotos. Vamos selecionar essa outra opção aqui de Schedule. Aqui em Schedule nós podemos agendar uma hora e data específica para que esse job execute. Vamos marcar aqui Yes, só para a gente dar uma visualizada rápida. Em Simple, nós temos um modelo mais simples, onde você pode definir hora e minuto. Marcar aqui todos os dias, todos os meses. Aqui nesse campo de Time Zone nós podemos definir a nossa, que é a GMT-3. E aqui em Chrome Tab nós temos algumas opções um pouco mais avançadas, mas nessa nova versão do Rundeck, ao clicar você identifica o que significa cada campo. Vamos marcar essa primeira aqui, ó. Ela marca informando que é segundos, aí tem minutos, hora, temos aqui dia do mês, dia da semana e o ano. Então, dessa forma, a gente pode definir o nosso agendamento de forma personalizada. E aqui, quando a gente quer permitir, né, esse agendamento, a gente deixa Yes e permitir a execução. Aqui não vamos habilitar essa opção, né, vamos desabilitar. Aqui em Notifications, nós podemos efetuar notificações no Start ao executar um script, um job. No sucesso também, ao retornar sucesso da execução desse job, ele pode notificar via Slack, WhatsApp ou outras ferramentas, através de webhooks. Também podemos notificar na falha ou em tentativa após uma falha. Ou você pode definir um threshold de tempo para quando atingir esse tempo, ele notificar. Inclusive aqui você pode consultar algumas informações mais detalhadas. Para ser sincero, essa parte aqui eu nunca utilizei, mas ele informa aqui que é para matar processos após a execução. Processos rastreados, né? E processos filhos também.
vamos aqui nessa opção de outros. Aqui nós temos o tipo de nível do log, você pode deixar normal, que é o padrão, ou pode colocar debug, que é basicamente um verbose, que é aquele "-vv", que ele vai acrescentar mais detalhes naquela execução do job. No campo múltiplas execuções, já o nome propriamente dito, né, que permite executar mais de um processo ao mesmo tempo, simultâneo. Neste campo nós podemos limitar as execuções, informando a quantidade que a gente vai permitir, 2, 1, sem problema, fica a seu critério. O timeout é uma opção bem interessante que você pode definir caso um job ele demore e você tem ideia do tempo que ele deveria durar, você pode definir um timeout e se ele atingir esse timeout, ele vai parar a execução e vai informar lá que deu um timeout. Isso é muito importante caso um job seu dê errado, para que ele não fique executando infinitamente e prejudique a performance do seu servidor e a execução de outros jobs. Aqui nós podemos definir um retry para ele fazer tentativas. Também tem a opção de definir um limite do tamanho de saída de log. Neste campo aqui a gente pode inserir um delay, um intervalo entre as tentativas que ele vai fazer após alguma falha. Neste campo nós podemos definir uma ação quando ele atingir esse limite de tamanho de log que foi definido nesse campo. A gente pode colocar alguma mensagem aqui, um status. Também nós podemos executar essa opção de continuar. Ele vai continuar mesmo que ele atinja esse limite. E agora vamos criar o nosso job. Agora que criamos o nosso job, vamos executar. Você pode executar ele no formato normal ou escolher o debug. Vamos escolher o normal. Bom, pessoal, agora que executamos com sucesso o nosso primeiro job, vamos pensar em um outro exemplo. Digamos que eu tenho um banco de dados em um servidor separado do nosso Rundeck e eu preciso disponibilizar um job onde o cliente consiga fazer o input do arquivo SQL e ele consiga executar nesse banco de dados. Tipo, criar uma tabela ou inserir um usuário. Para simular, a princípio vamos executar aqui via terminal mesmo e depois a gente traz esse exemplo aqui para o nosso Rundeck. E aqui nós temos o Rundeck e esse de baixo aqui é o nosso servidor MySQL. Então, a princípio, vamos acessar o nosso servidor MySQL, que é o MySQL, -u, passar o usuário aqui e -p de password. E para colocar a senha, nós podemos colocar aqui colada com -p, a senha do banco de dados. E conseguimos acessar o nosso banco de dados. Agora, pessoal, vamos criar a nossa primeira base de dados. Vamos criar aqui um Create Database. Vamos criar aqui com o nome teste. Vamos colocar o ponto e vírgula. Então, executamos a query com sucesso, criou. Então, se eu der um show databases, digitar aqui show databases, aqui nós temos a nossa base de dados, que é a teste. Vamos digitar aqui, vamos entrar na base de dados, vamos digitar use teste, e agora ponto e vírgula, e logamos na base de dados. E agora vamos visualizar se tem alguma tabela. Show tables, ponto e vírgula. E como vocês podem ver, não temos nenhuma tabela. E para a gente criar uma tabela, a gente vai basicamente executar o nosso script SQL que nós temos aqui. Bom, pessoal, então agora vamos acessar esse banco de dados do nosso servidor Rundeck. Vamos dar aqui um MySQL, -u, root, -h, e aqui nós colocamos o IP do nosso servidor de banco de dados, que é o 192.168.100.151. E agora vamos colocar o parâmetro de -p, que é do password, e vamos colocar a senha colada aqui desse parâmetro. E só com esse comando a gente já vai conseguir logar no banco. Vamos sair aqui do banco, vamos dar um quit, e vamos executar o comando novamente, só que com o
o sinal de menor que, para a gente poder passar esse nosso script que cria a tabela, que é o Create Table SQL. Vamos executar. Aqui ele já mostra essa mensagem, mas não deu erro nenhum, então provavelmente deu certo. Vamos dar um Show Tables. E como vocês podem ver agora, nós temos uma tabela aqui chamada Fornecedores. Agora que deu certo, vamos deletar a tabela, Drop Table. E vamos colocar o nome aqui da tabela, que é a Fornecedores, ponto e vírgula. Deletamos a tabela, tanto que se a gente for visualizar, já está limpa. E agora, vamos lá no Rundeck criar o nosso job. Vamos em Jobs novamente. E aqui nós já temos aquele nosso primeiro job. Vamos criar um novo. Vamos colocar um aqui que cria uma tabela. Create Table. Pode ser. Aqui na descrição vamos botar cria tabela no MySQL. No MySQL. E aqui vamos colocar que tem um input de arquivo SQL. E tem também, vai pedir também o IP do banco. IP do servidor do banco de dados. Beleza? Agora vamos em Workflow. E vamos criar uma entrada agora. Vamos em Option. Vamos colocar aqui File. E essa opção de File é justamente para que eu consiga fazer o upload de um arquivo. Vamos colocar aqui um nome de File SQL. Esse é o nome da entrada. Agora esse nome é o que fica apresentável, que mostra na tela. Então vamos colocar aqui arquivo SQL. Podemos colocar aqui uma descrição. Vamos colocar upload de arquivo SQL. Agora vamos marcar nesse campo Required, que eu quero que ele seja obrigatório. Não vamos ocultar, porque eu quero que ele mostre na tela para o usuário. E aqui nós temos as formas de uso. Já já a gente vai utilizar esse campo. Vamos salvar. Salvamos a nossa primeira entrada, que é de arquivo. E vamos salvar a segunda. A segunda é de texto, que é onde vai pedir para que a pessoa digite o IP do servidor. Então vamos colocar aqui IP banco. E aqui vamos botar IP do banco de dados. E aqui vamos colocar também na descrição. Vamos colocar insira o IP do banco de dados. Agora saiu. Bom, aqui você pode definir um valor padrão. Vamos definir um valor padrão aqui, que é o 192.168.151. Então, automaticamente, ele já vem com esse campo lá na entrada. Aí a gente pode sobrescrever, não tem problema. Vamos deixar em texto plano mesmo. A gente pode utilizar esses outros formatos de data. Se for passar um password aqui, ele vai criptografar. Na tela ele não vai exibir a senha. Vamos aqui agora marcar a opção de requerido. Agora que salvamos, vamos em Workflow e vamos escolher a opção de Script Inline. Vamos executar o script aqui mesmo. Aqui vamos colocar o shebang, né, que é aquele padrão de execução de script de shell script. Vamos colocar um /bin/bash. E aqui nós vamos começar inserindo algumas informações. A princípio eu vou colocar um export. E vamos colocar uma variável aqui chamada password igual. E vamos colocar a senha do banco de dados. Bom, pessoal, esse daqui não é um exemplo para se colocar na empresa, porque isso daqui não é seguro. Uma das formas recomendadas de fazer isso é armazenar essa senha num Secret Manager, em um gerenciador de cofre, para que fique mais seguro. Agora vamos digitar o comando em si, que é o MySQL -u. Vamos criar um campo aqui também, uma variável para o usuário, chamada user, igual.
E vamos colocar o usuário, que é o root. Aí aqui vamos colocar chamando esse user. Vamos alterar até para não conflitar com a variável já reservada, userdb. Vamos colocar. E aqui vai ficar assim, userdb. Agora vamos colocar o "-h". Agora que passamos esse parâmetro de "-h", nós podemos passar o IP do servidor. E para isso, para a gente obter isso de forma dinâmica, vamos obter a entrada aqui, que foi criada nas options. E aqui nós temos o guia de uso do Rundeck. Então ele informa aqui que se eu for utilizar o bash, ou seja, comandos, eu vou poder utilizar esse. Aqui nós vamos utilizar o conteúdo do script. Então vamos salvar, copiar aqui e inserir no nosso script. Agora nós vamos passar o "-p", e o "-p" vai ser aquela senha, né, que é o password, e vamos chamar essa variável, essa daqui. E agora vamos utilizar também o menor que é para poder passar o arquivo SQL. E vamos pegar aqui também a forma de consumir ele, que é esse daqui, ó, script content. Vamos copiar aqui e inserir no nosso script. Agora que concluímos o nosso script, vamos na opção aqui de label e vamos colocar aqui executa script SQL. Vamos salvar. Bom, pessoal, só mostrando um detalhe, se caso uma dessas options estiver aberta assim, e você for salvar nessa última opção, ele não vai deixar, ele vai mostrar esse daqui, você tem que salvar aqui ou descartar, caso não precise, e vamos criar. E aqui, como vocês podem ver, nós temos aquelas informações que cadastramos no job. Nós temos agora a opção de fazer o upload. Vamos inclusive fazer o upload aqui daquele create table que eu tenho na minha máquina local. Vamos deixar aqui, mas a gente poderia apagar e digitar um outro IP de outro servidor. Agora vamos testar o nosso job. Bom, aqui ele mostrou que todos os passos foram executados com sucesso. Vamos verificar, ele deu aquela mesma mensagem, só que é um warning mesmo. Agora vamos verificar aqui que elas estavam vazias, né, as tabelas. Vamos dar um show tables. Bom, pessoal, então o exemplo que eu tenho para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, que a gente vai adicionar bastante vídeo aí sobre Rundeck, tem muito assunto interessante. Deixa aí nos comentários, você já conhecia essa ferramenta? Já tinha utilizado, criado algum job? É isso aí, pessoal. Grande abraço, até mais. Tchau!